Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Márcio Botinhão para o meu comentário para amanhã, dia 4. Apesar da forte subida, ainda estamos na lateralização, né? Vamos ver? Então tá aqui, o índice futuro. Apesar da forte subida, não saiu dentro dessa lateralização para quem está no gráfico diário. Para o gráfico de 60, aqui acontece aquilo que eu falo para vocês. Algumas pessoas falam, Márcio, rompeu aqui, vamos comprar? Não, eu não compro, eu não compraria no 60, não faço trade no 60 aqui, né? No índice futuro. Mas eu não entraria porque ele vem de rompimento de fundo. Então ele tinha uma tendência de baixa e só rompeu o topo. Para mim ele perdeu a tendência. Aqui você ficou agora com topos maiores e fundos menores. Então você não tem topos e fundos ascendentes. Outra coisa que acontece, ele falta um teste de fundo. Porque eu preciso de topos e fundos ascendentes ou descendentes. Então eu preciso que ele desça e faça o zigue-zague. Ah, mas se ele não fizer e for até os 90 mil sem fazer esse zigue-zague. Uma que eu desconheço é não fazer esse zigue-zague. Você está aqui, se você puxar, sempre tem esse zigue-zague, olha. Sempre tem idas e vindas. Aqui puxou legal, né? Mas, e aqui, bom, aqui tá, gente, se ele for brincando até os 60 mil, sozinho ele vai sem mim. Eu não consigo entrar e colocar um stop aqui embaixo. Para mim ficaria muito puxado. E entrar fora de tendência e bem no topo, num novo topo que veio de novo fundo. Se vai no 60 mil, que é uma brincadeira que eu estou fazendo, né? Se ele fosse até os 60 mil, ele vai 100 mil, se vai 100 mil, porque não dá, para mim eu não consigo colocar um stop muito grande. Eu preciso que ele volte até as médias para a gente pensar o que vai fazer. Ok? Vamos ver o gráfico de 5. Então você tem que... Opa, 15 primeiro. Você tem que tentar proteger seu capital, né? No 15, muita gente pensou numa venda aqui para fechamento de gap. O que acontece é que se você olhasse aqui no 15, a Petro, o IFNC, o IBOV, eles estavam todos com o mesmo desenho e acima das médias. Só a Vale que tinha perdido fundo. Então a Vale não é tão forte assim para puxar o índice. Eu preferi, postei para vocês lá do grupo Bovespa, né? A não entrada aqui na venda. No 5 ele vinha de uma escorregada, eu sei disso. Então foi por isso que o pessoal viu que não fez novo topo. Se fez foi por muito pouco, aí eu entendi. E eles começaram a ver vendas, eu falei, olha, só cuidado. Ah, foi aqui, né? Nesta região. Uma leve escorregadinha. Cuidado que temos... Vamos mostrar, vai ficar mais fácil. Tá aqui, o Ibov nos 15, o índice futuro também nos 15. A Petro nos 15. A Vale nos 15. Então o que a gente tinha era isso aqui, ó. Não chegou a bater, mas estava acima das médias. Não chegou a bater, mas estava acima das médias. Aqui chegou a bater e fechar o gap. E eu até postei para vocês, mesmo fechando o gap, a tendência ainda é de subida na Petro. A Vale era a única que aqui, ó, ela tinha perdido e foi na média de 34. Não é que ela passou para baixo das médias. Ela perdeu a primeira média. Então, eu preferi não vender, tá? Ah, Márcio, e se descesse? Tudo bem, é só posturas que a gente toma, né? E tenta se manter nelas. No gráfico de 5, olha que legal, né? O índice veio sustentado pelo gráfico de 5. O dólar também ficou muito legal. Nós vamos falar o dólar daqui a pouco. Vamos falar aqui da Petro. Sempre do diário primeiro. O diário, ela tem tendência topos e fundos descendentes. Este topo não é maior do que o anterior. E você tinha uma LTB rompida. Se ela romper este topo, aliás, ela está sendo reunificado o processo dela nos Estados Unidos, está em greve, né? Não sei quantas plataformas estão em greve. Eu não sei porque a Petro sobe. Sinceramente não sei, mas como dizem, né? O mercado não está nem aí. O mercado faz o que ele quer. Então não tenta achar explicação, só segue. Se romper esse topo, eu vou dizer que a tendência virou para alta. Tem teste de fundo, vamos puxar esse fundo para cá. Tem teste de fundo, tem candle suficiente para se romper, a gente falar que tem subida. Então, se romper, não aconteceu ainda, eu vou dizer que estamos em tendência de alta. O MACD, como eu falei para vocês, já passou para o verde. Não sei por que ela deu essa subida, mas graficamente ela subiu. E que subida, olha que coisa maluca. Vamos ver o que nós temos. Temos tendência de alta no gráfico de 60. Por quê? Porque ele fez um teste de fundo e rompeu para cima.
Ah, Márcio, melhor entrada então. Entrar agora, você entraria? Não, olha, tem gap para fechar. Eu preciso que ela venha nas médias para diminuir o meu stop. Entrar aqui com o stop aqui embaixo, um pouco salgado, né? Então, eu esperaria ela voltar até as médias. No gráfico de 15, vamos tirar essas linhas daqui. No gráfico de 15, ela veio subindo, mantendo as médias. Aqui nem bateu. E que bela subida, né? Aqui onde algumas pessoas falaram que vai fazer uma venda, ainda bem que não foi feita a venda. O MACD bem no verde, acima das médias, bonito. A nossa amiga Vale, depois a gente já mata o dólar. A Vale sempre do diário. O diário ainda está indefinida. Preciso que ela tome uma direção. 60, tem alguma coisa? Acho que nem no 60 ela... Não, 60 ainda não subiu. Poxa, Márcio, mas ela tem uma subida só forte aqui? É, mas é uma subida só, né? Olha aqui, ela tinha um rompimento de fundo e só fez uma subida. Não vejo entrada na Vale ainda não. Tem que ter topos e fundos ascendentes, isso eu não vejo. Para quem fez day trade, é outros 500, né? No gráfico de 15, olha lá, de 15 ela veio fazendo topos e fundos ascendentes, cada vez que bateu na média subiu. Ótimo, segue, quem está comprado, 5 e 15. O de 5 ele perdeu o fundo aqui, onde a gente comentou, ele perdeu de 5 e foi na 34 de 15. Então aqui, se alguém entrou, estava, provavelmente tomou stop. Agora ela rompeu o topo na sequência, isso é ruim para quem trabalha gráfico de 5. Nesse topo eu não entraria, porque ela vem de rompimento de fundo. Ainda bem, desceu e só ficou de lado, e aqui é que ela deu o topo de fundos ascendentes. Realmente a Vale, se eu tivesse operado hoje, eu não operei a Vale. Quando eu compro algumas put, alguns call da Vale, ainda bem que eu não o fiz. Provavelmente eu teria tomado stop aqui, eu sairia. Ela ia subir, eu não ia entrar, porque é um rompimento de topo de rompimento de fundo, ia chegar até aqui. Aí eu ia ter que decidir se entra ou não, sem ter uma direção, que se ia ter topos maiores e fundos menores. Então eu entrar aqui no risco, talvez porque o mercado estava muito forte. Mas mesmo assim, se eu entrasse aqui, subiu nessa descidinha, eu ia pensar, será que eu fiz besteira? E aqui, a hora que ela subiu, aqui ela fez um topo e fundo ascendente, deu uma melhoradinha. Ou aqui teve a confirmação da saída desta indefinição. Ok? Falando pelo gráfico de 5. Pelo 15 não aconteceu isso. Ainda bem que eu não trabalhei nela. Petro a gente falou. E o dólar muito interessante. No 60 está abaixo das médias, né? Aqui no vermelho. Tínhamos um rompimento, deixa eu ver. Tínhamos topos de fundos ascendentes, perdeu com tudo, voltou até a média, ótimo. Voltou até a média, topos de fundos descendentes. Nos 15, abaixo das médias, agora ele está querendo voltar na média de 15, que eu esperei você voltar. Decidi sair para gravar esse vídeo e eu queria que ele batesse aqui. Agora, você voltou, tudo bem, não tem problema. E o de 5, que foi muito interessante para a gente hoje. De 5, realmente, manteve muito legal aqui as médias. Nesse último ponto aqui, ela chegou a dar uma subidinha, rompendo o topo anterior, teve teste de topo. Aí, se eu não me engano, o Chico falou que ia ter leilão. Aí eu saí, ainda bem, não sei se foi o leilão. Olha a pancada que tomou, né? Aqui eu fiquei na dúvida se entrava ou não depois da pancada. Perdeu o fundo. O que eu vi aqui nos 15, ela deu um suporte. Olha que bacana. Nos 15 ele ficou quantos candles de 15? Eu falei, será que ele segurou bem nesse de 15? E vai pelo menos voltar aqui até as médias? Porque pelo de 5 eu podia fazer alguma coisa, né? Não fiz. Perdi a oportunidade. Pensei numa comprinha assim. Mas depois disso aqui, dessa descida, não sei, né, Chico? Se foi leilão que você falou. O Francisco lá do Portal do Trader. Mas eu preferi ficar fora. Ele era 15h45, acho que o Chico falou. Preferi ficar fora, ainda bem. Obrigado, hein, Chico. Pessoal, e até amanhã. Tchau, tchau.